Então, esse é o segundo vídeo de uma coletânea que eu vou fazer para dar uma explicaçãozinha do que aconteceu dentro do entendimento do campo espiritual, né? Assim, vamos dizer assim, o que aconteceu no campo do espírito, no campo, um reino que não se vê, é, até agora. Então, no primeiro vídeo, eu quis trazer esse entendimento dos espíritos, né? Que aconteceu, do que vai no tempo de Jared, 1000 anos depois, é, praticamente depois de Adão, vai acontecer na época de Jared, a descida dos anjos, né? Essa descida dos anjos, aí eles descem, aí é nessa hora que vai se registrar que os seres humanos começaram a ter visões, ver esses anjos descendo do céu, ensinando os homens feitiço, magia. É esse ponto que eu quero trazer aqui. Então, os espíritos dos homens que morriam fazendo bem ou mal, ninguém tinha contato. Morriam, eles ficavam vagando. Os espíritos lá ficavam tentando manter contato e não conseguiam. Eles ficam sofrendo. Aí, quando esses anjos vêm, eles ensinam magia e como entrar em contato com esses seres que já morreram. Entendeu? Então, vai existir agora um ensino desses anjos. Então, o que vai provocar a expulsão desses anjos de onde eles estão, que é superior para o mundo inferior, que é abaixo do mundo dos mortos, porque eles não vão morrer, eles vão ser aprisionados. Então, é o mundo abaixo dos mortos. Aí Pedro vai usar lá no texto lá, ele vai usar uma palavra que é usada também pelos gregos, porque os gregos acreditavam que existia o inferno, um mundo dos mortos, né? O inferno é outra coisa, mas enfim, o inferno é, como eu expliquei lá no outro vídeo, é dentro do mundo dos mortos. É um estado que agora é como se fosse o mundo dos mortos começou a pegar fogo, enfim. Então, os gregos lá entendiam que tinha esse mundo dos mortos e tinha abaixo onde ficava os titãs, se eu não me engano. Esqueci agora. Eles tinham um entendimento lá de que tinha esses monstros ferozes celestiais que eram rebeldes e que foram aprisionados nesse lugar, que era chamado de Tártaro. Pedro vai usar essa mesma palavra que é exatamente que encaixa dentro da cultura judaica de que os anjos que se rebelaram, eles no dilúvio, eles foram presos dentro no lugar escuro que se chama, eu esqueci agora, puxa, esqueci agora o nomezinho que se chama, mas é um mundo, uma prisão dos seres celestiais. Pronto, pronto, é assim, pronto. O que Tártaro, vamos usar o que Pedro falou, que dá para entender nas duas culturas, nos dois idiomas. Então, os anjos que se rebelaram vão ser aprisionados num Tártaro e ficar lá presos até o dia do juízo que vai acontecer em média lá quando Jesus volta lá no ano 70, certo? Então, esse Jesus, né? No tempo de Jesus, quando ele volta lá, quando ele morre e vai nesse mundo dos mortos, ele não vai no Tártaro, entendeu? Ele vai no mundo dos mortos. E os anjos de lá é outra coisa que acontece, que aí depois eu posso gravar um vídeo aqui para eu explicar o que foi que aconteceu entre essa questão, né? Essa relação entre Jesus e os anjos, né? Porque o juízo vai acontecer lá na frente, não é na morte. Jesus vai pregar o evangelho no mundo dos mortos. O que é o evangelho? É uma boa notícia. Por quê? Todo mundo que morria ia para o mundo dos mortos. Entendeu? Aí, aqui, pronto, tá aqui a terra. Aí tá o mundo dos mortos. Ninguém tem contato um com o outro. Os anjos ensinam a ter contato por meio da magia. É dado a lei para proibir isso aí. Aí o que vai acontecer? Ninguém podia sair do mundo dos mortos, porque não tinha o paraíso e tinha a vida eterna que Deus havia prometido. Então agora Jesus vem e quebra essa barreira. Todo mundo que está no mundo dos mortos agora sai. Sai para onde? Aí eles ficam livres. Então eles ficam agora livres pela terra, eles ficam vagando, seja lá onde for. Imagina que você quiser ir. Ficam livres, não existe mais. Acabou, abriu a porta do inferno, não existe mais. Todo mundo agora fica livre. Então todo mundo agora, aí pronto, é por isso que vai existir pessoas ressuscitando, porque
a pessoa não está mais presa no lugar, no mundo dos mortos, entendeu? Ela está viva. Então ela tá, todo mundo tá aqui, só que a gente não vê. Não aqui agora, né? Naquela época. Todo mundo tá aqui agora e ninguém via. Aí o que vai acontecer? No dia do juízo, que vai acontecer lá em meados de anos 70, 72 por aí, que tem uma quebra de 2 anos, então, que é exatamente o que vai acontecer com um número, é um negócio aí específico, depois eu posso até explicar. Então, por causa da guimatria, né? Aí vai, no ano 72, 70, 72 ou 72, vai acontecer o julgamento final, o juízo final, onde vai ser libertado todos esses anjos, eles vão ser julgados pelo mal que fizeram. Que mal? Eles abandonaram sua posição e ensinaram coisas que não eram para ensinar os seres humanos. O quê? Contato com o mundo dos mortos, entendeu? Por quê? 1000 anos depois, eles viram que o ser humano pecou, errou contra Deus. E eles foram parar no mundo dos mortos. Aí os anjos começaram a ensinar coisas que não devia, para eles ter contato com o mundo dos vivos, o pessoal do mundo dos vivos ter contato com o mundo dos mortos. Entendeu? Então, muita coisa ensinou imoralidade, aí vem nascer os filhos, que eu falei no outro vídeo lá, que é onde vai nascer os filhos, né, desses anjos aí, né? É filhos da maldade, não é filhos de geração genética, né? Que o anjo vai lá e fazer relação sexual com a mulher, vai ter filho. Não é isso, né? Então, os filhos desses anjos são totalmente maus. Até deu um exemplo lá muito bom no primeiro vídeo, para a gente entender o que é esses Néfilis, né? Os filhos dos anjos caídos, Néfilis. Então, esses espíritos viram demônios e tal, só que esses demônios vão para um inferno. Eles ficam soltos no dilúvio, né? Até a lei. Quando chega a lei, aí eles são aprisionados no inferno. Aprisionados é o mundo dos mortos com o inferno, entendeu? Aí eles ficam lá. Então, eles ficam lá, não é que eles não podem sair do inferno para ir para a terra. Não, eles podiam, é aqui. Só que eles não podiam manter contato. Manter contato como? Esses demônios, que eram espíritos dos filhos da maldade lá de trás, os Néfilins, eles conseguiam incorporar, por causa que eles tinham conhecimento pleno. Quando eles morreram lá no dilúvio, eles morreram com esse conhecimento pleno das magias que eles aprenderam dos seus pais, os anjos caídos, os rebeldes, entendeu? Então eles sabiam como incorporar, como falar por meio de uma atividade humana. Então eles incorporavam, os demônios conseguiam incorporar as pessoas. Isso aí acabou. Acabou isso aí. Não tem mais. Jesus veio, acabou isso aí. Não tem mais. Onde é que estão os demônios agora? Onde é que está? Não tem mais. Acabou. Por quê? Porque o homem morre só uma vez e não vai nem para o inferno, não vai para o mundo dos mortos, vai para nada. O homem é julgado, morre, é julgado e aí ele vai viver eternamente ou ser destruído. Não é mais como uma antiga aliança, um antigo pacto. A pessoa morria e tu ia para o inferno, mansão dos mortos, mundo dos mortos, para aguardar o juízo final. Não é assim mais na nova aliança. Isso é a antiga aliança. Na nova aliança, a pessoa morre só uma vez e vem depois disso o juízo e ela é julgada por tudo aquilo que ela fez, segundo a natureza humana. Se ela viveu segundo os prazeres da natureza humana, se ela se apaixonou por isso, então ela vai receber aquilo que ela merece. O que é? Deus prometeu a morte e a aniquilação total dessa pessoa. Se ela plantou no terreno do espírito, fazer o bem e tal, todas essas coisas, ela vai colher o quê? A vida eterna. Foi isso que foi prometido, não é minha ideia minha. Entendeu? Mas, continuando que esse assunto, né? Jesus vem, vai para uma mansão dos mortos e ele libera esse pessoal para ficar aguardando todo mundo livre, não é? Porque ele não só liberta o pessoal da escravidão da lei no mundo dos vivos, como também do mundo dos mortos. Todo mundo é liberto, todo mundo é livre. Então, quando todo mundo está livre no mundo dos mortos, o que é que eles iriam fazer? Se juntar com os demônios para fazer o mal, incorporar, aprender, porque no mundo dos mortos também havia vivos, digamos assim, né? Então eles podiam fazer certas coisas. O que foi que eles fizeram? No dia do juízo, as obras deles foram reveladas. Não só dos seres humanos, como dos anjos que se rebelaram, né? E também dos demônios, que eram os Néfilins, né? Enfim, eu vou partir para o terceiro vídeo, porque talvez só fique em terceiro vídeo. Eu estava pensando aqui, mas a gente tem algumas coisas aqui que eu queria explicar. Então,
Aquele espírito, inclusive, só para finalizar com chave de ouro, aquele espírito lá de Saul lá que apareceu, foi Saul, viu? Foi Saul, viu? Mas enfim, deixa pra lá. Bate